Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa. Eu estou passando onde quero deixar uma mensagem no seu coração. Você vai ver que a importância, de a igreja, de ser firme no propósito com Deus. Há muitas pessoas que elas não são firmes no propósito, na caminhada. Outros não são firmes com relação à igreja, outros vai uma vez ou outra, e você vai ver que a importância de ser firme, de ser aquela pessoa que é dedicada, aquela pessoa que tem como um propósito, como um compromisso, ser firme na vida espiritual com Deus. Você vai ver a importância aqui de alguém que é assim, e o quanto é ruim a pessoa que, por outro lado, também não tem um propósito. Você vai ver que a pessoa, quando não tem um propósito de ser firme, está prejudicando a si próprio. Zacarias 14:17 seria de extrema importância que você ouvisse. Zacarias 14:17, olha o que está escrito. Se alguém das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Acabei de falar da pessoa que não gosta de frequentar a igreja, da pessoa que não tem um propósito, da pessoa que não é firme na caminhada com Cristo. Veja, a pessoa que não é firme no propósito, que não vai à igreja, a pessoa que não gosta de frequentar a igreja, está ali frequentemente na presença de Deus, a Bíblia diz que sobre esses não virá a chuva. Ou seja, Deus retém as bênçãos. A chuva está falando das bênçãos. Deus retém as bênçãos da vida da pessoa que não é firme no propósito. Já aquele que é firme no propósito com Deus é abençoado, porque há chuva na vida do próprio. Então você percebe que a pessoa que é firme no propósito, Deus fará com que haja chuva sobre o mesmo. Mas aqueles que não é firme, que vai à igreja só uma vez ou outra, quando bem quer, Deus retém a chuva. Então você percebe que aqui há chuva para alguns e para outros não. Depende de alguém se é firme ou não no propósito. Você consegue entender? Porque tem pessoas que vivem sofrendo, deixando bem claro, todos nós somos provados, eu sempre falo isso. Mas tem pessoas que passam uma vida inteira sofrendo, mesmo indo na igreja. Mas pelo fato de não ser firme, vai quando bem quer. Outros acham que não precisa ir. Por isso tem pessoas que não conseguem se libertar, outros não conseguem a cura, outras pessoas, o casamento, em vez de haver restauração, separa, outro, em vez da porta permanecer aberta, para alguns a porta fecha, outros, em vez de prosperar, vivem endividado, outros, em vez de ser livre, vivem depressivo, angustiado, porque não tem como um propósito. Quando a pessoa é firme, quando ela tem um propósito com Deus, Deus fará com que haja chuva na vida do mesmo. Mas quando a pessoa não é firme, Deus retém a chuva. Diz aqui, se alguém das famílias da terra não subir a Jerusalém, está falando ao templo, para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Ou seja, a pessoa que não é firme, que não tem como um propósito, que não gosta de frequentar a igreja, vai quando bem que uma vez ou outra, Deus vai ter a chuva, e a pessoa vai viver muitas vezes doente, amargurado, depressivo, triste, as portas fechadas, endividado, briga dentro de casa, não tem paz, noites mal dormidas, outros no vício. Sabe por quê? Porque há muitas pessoas, eu não vou aqui generalizar, há muitas pessoas que por não ser firme, as bênçãos são retidas. Então você percebe que aqui há chuva para alguns e para outros não. Os que são firmes, Deus fará com que haja chuva na vida dos mesmos. Os que não são firmes, Deus retém a chuva. Uns são abençoados e outros não são. Por quê? Porque tem aqueles que faz por onde e outros não faz questão. Se você for aqui no profeta Amós, capítulo 4:7, vai dizer assim: além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa ou da colheita. Fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva secou-se. Ou seja, teve colheita para um, outro ficou sem colheita. Um tem saúde, outro não tem. Um é próspero, outro não é.
A porta aberta para alguns não há para outros. Um tem, como falei, um tem saúde, outro vive doente. Um é livre, outro vive em prisão. Um prospera, outro vive endividado. Um tem paz, outro não tem. Porque tem aqueles que faz por onde e tem aqueles que não faz. Tem aqueles que têm a vida espiritual como um propósito, buscar a Deus primeiramente, Deus fará com que haja chuva na vida dos mesmos. Aqueles que não têm como um propósito, Deus retém a chuva. Por isso que tem gente que vive se matando, se desgastando, se matando dia e noite para ter as coisas. Não precisa nada disso. Só ter a vida espiritual como um propósito. E assim Deus fará com que haja chuva, abençoando e suprindo em todas as coisas. Por isso não precisa se matar, se desgastar. Pessoas passam da hora de se alimentar, de dormir, não tem tempo para a família, para nada, se matando nem trabalho para ter. Por quê? Porque Deus tem a chuva de alguns. Por ter como um propósito o trabalho, por ter como um propósito os seus afazeres, Deus fica em segundo plano, onde Deus tem a chuva. Por isso há pessoas que vivem doentes, outros têm saúde. Uns vivem tristes, outros são felizes. Uns prosperam, outros vivem endividados. A porta aberta para alguns e para outros não. Há pessoas que as noites são de tranquilidade e outros as noites são de amargura. Porque a chuva para alguns e para outros não. Tem aqueles que faz por onde e tem aqueles que não faz. Tem aqueles que têm a vida espiritual como um propósito e outros não faz questão alguma. Por isso a chuva para alguns e para outros não. E aí eu pergunto para você que está me ouvindo agora, espero que esteja tendo chuva para você também. Mas eu também sei que nem todo que está me ouvindo está tendo chuva de igual modo para todos. Pode estar tendo para alguns e não para outros. Mas por que está tendo só para alguns e para outros não? Está aqui a resposta. Porque tem alguns que faz por onde e outros não faz. Tem alguns, como diz a palavra de Deus aqui, que se dedica, tem como um propósito a vida espiritual. Outros não faz questão alguma. Por isso a chuva para alguns e outros fica sem. Você que está me ouvindo, só para finalizar. Está vendo chuva na sua vida? Ou a chuva que na sua vida era para estar caindo foi retida? Você já pensou nisso? Deus querido, oro por esta pessoa que me ouve. Sabe, Deus, vai de encontro a eles. Faça com que haja chuva na vida desta mulher, na vida deste homem, derramando saúde, libertação, a paz na alma que esta pessoa tanto precisa, o refrigério, a alegria, a esperança. Há pessoas me ouvindo agora no cativeiro da depressão, cativeiro das dores, da amargura, do desespero, o cativeiro da tristeza na alma, o cativeiro das dívidas, do desemprego, da angústia. Vai de encontro a esta pessoa. Põe liberdade, Senhor. Vai de encontro a este homem, a esta mulher. Faça com que haja chuva para que sejam curados, para que portas se abram, para que haja libertação, para que prospere, para que haja restauração, para que haja mudança, transformação na família. Dê chuva na terra desta mulher. Dê chuva na terra deste homem. Faça com que haja crescimento. Deus muda a história desta pessoa que me ouve. Isso eu oro e te peço. E assim abençoa aqueles que me ouvem em algum lugar. E determina que assim haja chuva de igual modo na vida de tudo e de todos. No nome de Jesus. Amém. Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Mas que você se pergunte o porquê a chuva para alguns e para outros não. E porque tem pessoas que estão me ouvindo que não está tendo chuva para algumas delas. Por que será? Deus abençoe. Boa reflexão. Até a próxima, em nome de Jesus.